foi. Hoje nós somos o Grupo 13 e vamos apresentar o conceito de ecologia da informação. Meu nome é João Pedro. E os demais se apresentem. Enfim, vamos lá. O nosso grupo ele é composto pela Clara, a Eduarda, o Eduardo, o João Pedro, como ele já se apresentou, eu, Laura, e a Yasmin. Ok. Conceitos gerais. A proposta da ecologia da informação recebe essa denominação por ter características encontradas no estudo da ecologia, como ênfase na observação e descrição de ambientes, na integração entre componentes, na descrição de comportamentos e no reconhecimento de mudanças evolutivas. Um dos principais conceitos da ecologia da informação é o ambiente informacional, que é subdividido por David Porte em 6 componentes: processo informacional, arquitetura informacional, política informacional, estratégia informacional, comportamento informacional e cultura informacional. Agora vamos ver cada uma delas. Então, a descrição dos componentes sobre o prisma da ecologia da informação. Eu vou falar sobre a estratégia informacional e o comportamento e cultura informacional que estão relacionados. A estratégia informacional, ela define os tipos de informação a serem priorizados pela organização e como essas informações serão úteis, além do que ser enfatizado no gerenciamento do conhecimento. O comportamento informacional refere-se à forma como a pessoa lida com a informação, ou seja, como ela busca, utiliza, cria, altera, acumula, valoriza e estabelece tantas outras atitudes com relação à informação. Cultura informacional. Valores e crenças da equipe empresarial em relação à informação. Descreve também o padrão de comportamento e atitudes que expressam a orientação informacional da organização. Aí tem essa imagem do lado que ela... Pera. Ai, Jesus. Calma aí. Que ela tem as várias abordagens da cultura informacional que se completam, que são a inteligência competitiva, o fluxo de informação, informação e comunicação, gestão das informações e essas outras aí que tem aí, que é isso aí. Agora é a Yasmin, que vai falar sobre as outras. Então, falar sobre a política informacional. Ela define as diretrizes para o gerenciamento e o uso das informações corporativas. As razões principais para as empresas não lidarem consciente e sistematicamente com a política da informação são os desconhecimentos da importância da gestão da informação ou o medo de ferir a hierarquia já existente na empresa. Agora eu vou falar sobre os processos de administração informacional. Ele mostra como o trabalho é feito. Em uma situação ideal, a empresa deve ter uma visão ampla, definindo os processos informacionais, assim como toda atividade exercida por quem trabalha com a informação. A arquitetura informacional, ela compreende o conjunto de recursos utilizados pela empresa para o atendimento de suas necessidades informacionais. A arquitetura da informação é o elo entre o comportamento, processo pessoal, especializado com a estrutura organizacional, espaço físico e métodos definitivos. Então, a aplicação... Bom, agora eu vou falar sobre a parte da aplicação da ecologia de informação. Quando se pensa nas muitas relações entrecruzadas entre pessoas, processos, estruturas de apoio e outros elementos do ambiente informacional de uma empresa, obtém-se um padrão melhor para administrar a
a complexidade e a variedade do uso atual de informação. Também se pode descrever a ecologia da informação como a administração holística da informação, ou administração informacional centrada no ser humano. Cabe à ecologia informacional, assim como faria um arquiteto ou engenheiro, planejar o ambiente de informação de uma empresa. Esse planejamento ecológico vai permitir uma evolução e interpretação que eliminaria a rigidez de alguns controles centrais que nunca funcionaram e responsabilizariam pelas informações específicas as pessoas que precisam delas e as utilizam. Então, no caso, a ecologia de informação, ela vai ser uma espécie de funil para as informações, ou seja, ela vai excluir as informações desnecessárias para a empresa e vai transmitir as necessárias diretamente para a equipe capacitada, ou seja, vai fazer com que a empresa economize tempo e assim vai economizar dinheiro. A abordagem ecológica de um gerenciamento da informação é mais modesta, mais comportamental e mais prática que os grandes projetos de arquitetura da informação e da máquina da engenharia. Mitzberg, em 1973, em diversos artigos, livros, apontam que a administração e a estratégia de negócios não são processos previsíveis e bem azeitados, mas urgentes, baseados em caprichos políticos e em motivações conflitantes e em percepções imperfeitas, ou seja, é algo muito dinâmico, não é uma coisa estática, não é uma ciência exata, é uma ciência, como faz parte das ciências humanas aplicadas a administração, e no caso a economia de informação está bem ligada à administração, isso tem que ser uma coisa dinâmica, ou seja, quem vai lidar com a ecologia de informação, ou seja, quem vai peneirar as ideias ou as informações, ele tem que ter em mente isso, que não é uma coisa exata que vai ter uma fórmula sempre. A visão organizacional de Mitzberg permite, portanto, estratégias calculadas como as urgentes, ou seja, é uma coisa que vai ser calculada, ou seja, vai ter uma pré-fórmula, mas a pessoa vai ter que saber lidar com o meio tático, ou seja, ela vai ter um planejamento, mas também ela vai ter que lidar com o dinamismo de informação. Por último, a visão de Mitzberg vai permitir tanto estratégias calculadas como urgente, como já falei, e vai descrever essa combinação administrativa como similar ao artesanato, no qual o resultado depende tanto do projeto quanto das exigências do dia a dia, ou seja, vai ter que alinhar o cálculo, ou seja, o projeto, ao meio. Então, vai ser uma coisa dinâmica calculada, resultando aí no afunilamento de informações úteis para a empresa. Repetiu o slide. Aqui. Agora, a ecologia de informação vai também enxergar além do ambiente informacional imediato. Ela vai ao ambiente organizacional como um todo, quanto a prédios, escritórios físicos e espaços físicos que estão envolvidos, no qual o tipo de tecnologia já existe, no qual a situação dos negócios, assim como o ambiente interno, já está empregado. Então, no caso, a ecologia de informação, ela é uma coisa que as pessoas já fazem sem saber. Então, por isso que é mais simples começar do meio offline para o meio online. Agora, quem vai falar? Quem vai falar? A Yasmin. A Yasmin de novo? Então, a ecologia, ela dá uma informação. Você vai falar sobre vantagens da ecologia de informação, Yasmin? Não, essa parte é da Cláudia. O nome do slide tá uma necessidade, João Pedro. O nome do slide tá assim, uma necessidade. Aqui? Achei, pronto. Então,
A ecologia da informação exige novas estruturas administrativas, incentivos e atitudes em direção à hierarquia. Quando os administradores de qualquer nível são incapazes de adotar uma abordagem mais ampla para o uso da informação, as consequências vão de milhões de dólares gastos em tecnologias necessárias a vendedores que não sabem usar com eficiência o banco de dados dos clientes. Então, vou falar um pouco sobre as vantagens e as desvantagens da ecologia de informação. Além de exigir um modo hostílico de pensar, a ecologia da informação ela tem 4 atributos-chave, que são essas 4 vantagens. A primeira é a integração dos diversos tipos de informação. A segunda é o reconhecimento das mudanças evolutivas. A terceira é a ênfase na observação e na descrição. E a quarta é a ênfase no comportamento pessoal e informacional. Passa para mim, João Pedro. E as desvantagens, essa abordagem hostílica, ela tem seu lado negativo, né? E um desses lados é porque, como você trabalha com diversas dimensões, você tem que ter uma larga competência administrativa e muita paciência para conseguir lidar com todas essas informações. É difícil decidir por onde começar e a que sequências de atividades você pode se dedicar. Porque há muitas ferramentas e aí você tem que decidir quais você vai querer usar. E quando a mudança realmente ocorre, os administradores algumas vezes não conseguem localizar com a precisão uma causa ou uma intervenção específica, o que torna difícil entender os resultados da ecologia de informação. Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre o modelo. Davenport, ele propõe para a gestão de informação uma perspectiva holística, usando o termo ecologia da informação, né, que compreende todo o ambiente informacional. Em qualquer ecologia informacional existem 3 ambientes: o ambiente informacional, o organizacional e o ambiente externo. O autor ele concentra-se principalmente no ambiente informacional, mas está arraigado no ambiente mais amplo que o envolve, o organizacional. E os ambos eles são afetados pelo ambiente externo, o mercado. Na prática, esses ambientes se sobrepõem e têm limites indistintos. É por esse motivo que as iniciativas informacionais podem envolver os 3, estejam os administradores cientes ou não do elo que os liga. A ênfase na observação e a descrição do ambiente informacional é atributo fundamental da ecologia da informação. E para o gerenciamento ecológico da informação, é primordial conhecer o cenário em que a informação ela é utilizada. Assim como em outras instâncias do ambiente externo mais amplo, constata-se nas organizações uma preocupação tanto com o seu contexto interno quanto as relações que eles estabelecem com o ambiente externo. Essa preocupação ela tem origem nos desafios contemporâneos para a construção e para o reordenamento da sociedade, superando desigualdades informacionais, por exemplo, nas relações de trabalho e dessa com o mundo do trabalho. Rios orienta que é preciso levar em consideração o contexto no qual o objeto, nesse caso que é a informação, se insere e estudar os elementos que o determinam, bem como os diversos ângulos sobre os quais se apresenta. O cenário informacional sobre essa linha de raciocínio significa a descrição com o indivíduo numa organização, influenciada pelo ambiente externo, utilizando a informação e o que pensam sobre ela. Envolve-se nesse cenário componentes que se interconectam. E o ambiente informacional, ele compreende os seguintes componentes: a estratégia da informação, política da informação, comportamento e cultura em relação à informação, equipe de informação, processos de gerenciamento da informação e arquitetura da informação. Por sua vez, o ambiente organizacional abrange mais tais componentes: situação administrativa, a disposição do espaço físico e investimento em tecnologia, e investimento em tecnologia. Já o ambiente externo, ele contém componentes de mercados de negócios, mercado de informação e mercado de tecnologia.
Esses componentes informacionais, eles estão indicados no modelo ecológico para o gerenciamento da informação proposto por Davenport, conforme apresentado nessa figura que está aqui na tela. Tendo em vista a complexidade do modelo proposto por Davenport, das variáveis nele existentes e dos próprios desse trabalho, ou seja, examinar as relações existentes entre a competência em informação e a ecologia em informação, a ênfase aqui é dada ao ambiente informacional. O ambiente informacional, que está aqui no centro, ele é influenciado pelos ambientes mais amplos que o envolvem, o organizacional e externo. Ambiente informacional é o núcleo da abordagem ecológica e compreende os 6 componentes mais significativos dessa: a estratégia da informação, a política da informação, cultura, comportamento em relação à informação, equipe da informação, processos de gerenciamento da informação e arquitetura da informação. Bom, a estratégia da informação, ela constitui 2 objetivos informacionais básicos que servem de guia para a ação. A política de informação para Davenport envolve o poder proporcionado pela informação e suas responsabilidades da direção em seu gerenciamento e uso. A cultura e o comportamento em relação à informação para Davenport comportamento informacional refere-se ao modo como os indivíduos lidam com a informação e entende por cultura informacional. A equipe de informação ela é composta por diferentes tipos de pessoas que fornecem e interpretam as informações. Os processos de gerenciamento da informação demonstram como o trabalho é feito. A arquitetura da informação, esse componente ele é utilizado na área de sistema da informação, com o objetivo de criar um mapa abrangente dos dados das organizações e, em seguida, construir um sistema baseado nesse mapa. E, na prática, a arquitetura da informação faz a acomodação dos recursos existentes à necessidade da informação. As organizações elas não são autônomas em termos informacionais por sua estratégia, não podem se restringir a informações coletadas. E é isso. Bom, em suma, o que tem que se gravar a respeito de tecnologia, de ecologia de informação, é que é um sistema para afunilar informações, como a Laura bem disse, é um sistema muito bem arquitetado, dado a complexidade de certas organizações, mas que também pode ser feito em pequena escala, não precisa de ter necessariamente uma equipe gigante, mas os processos devem ser feitos. Então, como a Laura bem disse aí na figura aí a respeito do ambiente informacional, que é onde vai ter as equipes fazendo a filtragem, do ambiente organizacional, de onde vai chegar essa filtragem de informação, e o ambiente externo vai ser esse que vai receber o produto final com base nessas informações. Esses 3 ambientes, os 2 primeiros, que é o ambiente organizacional e o ambiente informacional, pode ser feito em pequena escala, como, por exemplo, um microempreendedor e um médio empreendedor, enfim. Em suma, é isso. É só um sistema que vai afunilar informações para a gente poder economizar tempo e dinheiro. Para nós, quanto empreendedores, podemos economizar tempo e dinheiro. E é isso. Muito obrigado. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Não? Não, só isso. Então, pronto. Pois é, e foi isso aí o nosso trabalho. Obrigada a todos pela atenção. Obrigado pela atenção. Ok. Bagaceiro.